Na história do Brasil e do mundo é cheia de exemplos de pessoas que fizeram a diferença e que contribuíram para um mundo mais igualitário. Elas deixaram sua marca na política, no ativismo, na música, no esporte, no cinema e na literatura. Conheça 10 pessoas negras que mudaram o mundo. Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um dos mais conhecidos representantes do continente africano. Foi um líder político e foi presidente da África do Sul entre 1994 e 1999. Desde os tempos da Faculdade de Direito já demonstrava uma liderança política motivada pela preocupação com a juventude e a população negra africana. Ainda na faculdade ingressou no movimento estudantil e fez suas primeiras manifestações políticas, posicionando-se contra o apartheid. Mandela foi o mais conhecido líder rebelde contra o apartheid. O regime separava a população negra, negando a ela todos os direitos políticos, econômicos e sociais que eram garantidos a outras pessoas. Foi preso político em 1962 pela justificativa de que incentivava movimentos revolucionários, chegando a ser condenado à prisão perpétua pelos crimes de conspiração e ajuda para que outros países invadissem a África do Sul. Esteve preso por 27 anos, sendo libertado em 1990, depois de uma forte campanha internacional liderada pelo Congresso Nacional Africano. Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1993. Sua história e suas ações foram tão marcantes na luta contra o apartheid que a Organização das Nações Unidas, ONU, definiu o dia 18 de julho como o Dia Internacional de Nelson Mandela. Martin Luther King. Martin Luther King é considerado um dos mais importantes nomes na história da luta pelos direitos civis da população negra dos Estados Unidos. Além de ser ativista no movimento negro, ele também foi pastor da Igreja Batista. Sua história com o ativismo possui muitos momentos marcantes, como a luta pelo direito ao voto, o movimento pelo fim da segregação da população negra, além da busca por direitos civis que não eram concedidos aos negros naquela época. Luther King era fortemente influenciado pelas ideias de Mahatma Gandhi, que pregava o combate não violento, e por isso, era adepto do ativismo pacífico. Pela sua importância na luta contra a discriminação racial recebeu o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1964. Martin Luther King morreu aos 39 anos. Foi assassinado em abril de 1968 e sua morte é cercada de dúvidas. A teoria mais conhecida sobre sua morte revela que o assassinato teria sido encomendado pelo governo americano. Rosa Parks. Rosa Parks foi uma ativista americana que se tornou um símbolo da luta antissegregacionista nos Estados Unidos. Ela teve sua vida marcada pelo ativismo contra o preconceito racial, combatendo o racismo que existia no país. Em 1955, ao ter uma atitude de enfrentamento em uma situação de racismo, marcou a história da luta pelos direitos civis da população negra. Neste episódio, Rosa foi solicitada a ceder seu lugar em um ônibus para uma pessoa branca. Diante da resposta negativa, ela foi expulsa do ônibus e presa por violação da lei de segregação da cidade. Esse fato deu origem a uma série de manifestações que culminaram no surgimento de um movimento que fez um boicote aos ônibus da cidade de Montgomery, no Alabama. O movimento sabotou o serviço de transporte da cidade, como uma forma de denunciar a divisão racial que acontecia, não só no transporte, mas em diversos espaços frequentados pela população negra. O movimento de boicote ganhou muita força. Foi liderado por Martin Luther King, que era pastor na cidade e ainda era desconhecido na época. Em consequência disso, no ano seguinte, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a inconstitucionalidade da segregação racial nos transportes públicos no estado do Alabama. Nina Simone. Nina Simone foi uma cantora e pianista americana que teve sua carreira marcada pelo ativismo, pelos direitos civis e pela resistência negra.
A cantora sempre incluía em suas músicas as temáticas que retratavam as dificuldades pelas quais o povo negro passava, marcando as desigualdades sociais entre brancos e negros e o seu sentimento de revolta com essa diferença. A partir da década de 60, estes temas passaram a ser mais presentes nas músicas de Nina, e a temática da luta pelos direitos civis se tornou um dos pontos mais marcantes da sua obra. O forte posicionamento político de Nina Simone trouxe prejuízos para sua carreira, como boicotes e diminuição de convites para apresentações. Mesmo assim, a cantora seguiu convicta com sua decisão de usar a música como um instrumento de reflexão e de luta política. Nina Simone morreu no ano de 2003, depois de uma longa luta contra um câncer de mama. Elizabeth Eckford. Elizabeth Eckford também se tornou um dos símbolos da luta antirracista nos Estados Unidos porque foi uma das primeiras pessoas negras a frequentar uma escola para brancos. Nos anos 50, o país começou um lento processo de fim da segregação racial. Até este momento existiam leis que definiam que certos locais, como as escolas, só poderiam ser frequentados por brancos. Assim, havia escolas frequentadas somente por negros e outras somente por pessoas brancas. Depois da publicação de uma lei que pretendia acabar com a segregação racial nas escolas, alguns alunos negros passaram a frequentar as escolas para brancos. Elizabeth Eckford foi uma das primeiras alunas negras a frequentar a Little Rock Central High School. Ela, assim como outros alunos negros, não foi bem recebida, tendo sido vítima de insultos, deboches e outras violências. A resistência de Elizabeth, que aos 15 anos decidiu permanecer na escola em que não foi bem recebida, enfrentando toda a discriminação, foi fotografada e noticiada no país, tornando-a um símbolo da resistência negra americana e do combate ao racismo. James Brown. James Brown foi um cantor, compositor e dançarino americano que teve grande sucesso a partir da década de 50. Foi uma influência importante na história de diversos gêneros musicais, especialmente do funk e do soul, o que lhe rendeu os apelidos de pai do funk e padrinho do soul. Apesar da carreira de sucesso, James Brown não deixou de lado a preocupação com o ativismo, ele sempre destacava a importância da educação na vida dos jovens da comunidade negra dos Estados Unidos. Durante sua carreira, James Brown usou sua imagem para o ativismo, desenvolveu trabalhos sociais, participou de manifestações populares e atuou em espetáculos beneficentes para chamar a atenção do mundo para a luta pelos direitos civis. Carolina de Jesus. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora brasileira que, a partir da paixão pela escrita, encontrou forças para vencer as dificuldades da pobreza e da discriminação racial. Moradora de uma favela de São Paulo, mãe solteira, empregada doméstica e catadora de papel, ela conseguiu ultrapassar estas dificuldades para escrever sobre o preconceito racial e desigualdade social do país na década de 40. Apesar do pouco estudo, tinha uma habilidade diferenciada para descrever as dificuldades cotidianas que enfrentava. Lançou o livro Quarto do Despejo no ano de 1960, despertando a curiosidade da sociedade da época. A partir disso, teve fama, dinheiro e saiu da favela. O entusiasmo com a obra de Carolina de Jesus não durou muito tempo. Ela faleceu pobre e já esquecida. Em 2014, ano do centenário de seu nascimento, recebeu diversas homenagens e o reconhecimento por sua obra. Entre seus livros mais importantes estão Quarto de Despejo, em que relata a cruel realidade da vida na favela, e Diário de Bitita, uma autobiografia em que Carolina conta as dificuldades e os esforços para vencer o preconceito, as necessidades materiais e a discriminação racial. Malcolm X. Malcolm X foi um ativista americano que dedicou sua vida em chamar a atenção do mundo para os crimes de ódio e de racismo. Era um defensor do movimento do nacionalismo negro, que pregava a definição da identidade da população negra. Defendia o uso de meios violentos como método de defesa contra o preconceito. Teve uma vida atribulada em razão de tragédias familiares, como o assassinato do pai, e a internação da mãe por problemas psiquiátricos, tendo vivido boa parte de sua infância em orfanatos. Em razão desses acontecimentos, durante a juventude se envolveu com o crime, praticando assaltos e vendendo drogas.
Foi preso aos 21 anos e durante a prisão se tornou um voraz estudante do islamismo. Após a saída da prisão se tornou um líder da resistência, agora pacífica, contra o racismo e pela libertação dos negros. Seu ativismo foi acolhido pelos movimentos negros Panteras Negras e Black Power. Foi assassinado aos 40 anos durante um discurso no Harlem, bairro em que viveu durante a juventude. Sua trajetória é contada no filme Malcolm X, dirigido por diretor Spike Lee. Angela Davis. Angela Davis é uma professora, filósofa e ativista americana que atua na defesa dos direitos das mulheres e pelo fim da discriminação racial. É uma personalidade muito importante para o feminismo negro, que surgiu nos Estados Unidos na década de 1960. O trabalho da ativista se sobressaiu nos anos 70, especialmente porque Angela fez parte dos Panteras Negras, um partido revolucionário que defendia a aplicação de políticas sociais para acabar com a desigualdade e a opressão da população negra. A parte mais radical da atuação do partido era ligada ao acompanhamento armado das atividades policiais, para evitar ataques violentos contra os negros. Os Panteras Negras foram uma organização que teve muita força de atuação e enfrentamento contra a polícia. Durante a vida, Angela perdeu empregos, foi perseguida e chegou a ser presa por acusação de crime de conspiração e homicídio, sendo, depois, considerada inocente. Sua prisão gerou comoção de diversos movimentos sociais e de artistas como John Lennon. Apesar disso, ainda hoje Angela é ativa na luta pela liberdade da mulher e dos negros, é uma ferrenha crítica do sistema prisional americano e da pena de morte. Zumbi dos Palmares. Zumbi é considerado um dos maiores líderes da história brasileira, mas, principalmente, como representante da resistência negra contra a escravidão. Além de ter lutado contra as violências sofridas pela população escravizada, lutou pela liberdade religiosa e cultural de seu povo. Ele foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais longevo quilombo da história de nosso país. Zumbi assumiu a liderança do Quilombo, em 1678, e resistiu, durante quase 20 anos, contra as investidas dos portugueses. Foi morto após ter seu esconderijo denunciado, no dia 20 de novembro de 1695. Essas pessoas mudaram o mundo usando como instrumento suas habilidades artísticas, esportiva e de influência. Isso nos ensina que podemos lutar pelos nossos direitos independentes de qual seja sua área profissional ou de suas habilidades. Afinal, ter orgulho de ser negro é um ato de resistência.